Olá! Hoje vamos meditar um pouco sobre sexo e sobre o que é pecado, né? Tenho ouvido falar ao longo dos anos que o pecado original que afastou o homem de Deus foi o sexo, que Adão e Eva praticaram sexo lá no Éden e isso desagradou a Deus e foi o pecado original. Mas será que isso é verdade? Vamos entender um pouco sobre isso e também entender o que é pecado. O que é realmente pecado? Vamos abrir nossa Bíblia? Então, pegue a sua Bíblia, abre em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. A palavra de Deus diz assim: Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Então, Deus mandou que Adão e Eva fizessem sexo. Ele disse: frutificai, multiplicai-vos. Como é que você vai se multiplicar e encher a terra sem fazer sexo? Então, o sexo não foi o problema. Não foi o pecado original, não foi sexo, porque ele foi ordenado por Deus. O sexo foi um presente que Deus nos deu para que a gente pudesse gozá-lo dentro do matrimônio, dentro do casamento. E como era Adão e Eva. Então essa foi uma ordem de Deus. O sexo dentro do matrimônio, ele é abençoado por Deus. E é algo que a gente tem que usufruir sobre as bênçãos de Deus. Então a gente pensa, bom, se não é o sexo, qual foi o pecado? Qual foi o erro? Qual foi aquilo que originou toda a nossa desgraça, que nos afastou de Deus? Então nós vamos ler aqui, eu convido vocês para essa meditação, vocês lerem o capítulo de Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3, que nós não podemos ler juntos, mas são passagens lindíssimas e que falam sobre a criação do mundo. E aqui fala no capítulo 2 que Deus criou um ambiente perfeito, era um jardim do Éden. Diz a Bíblia aqui no capítulo 2, no verso 8, 9, que Deus plantou várias árvores naquele jardim. Árvores que eram bonitas de se ver e que tinham frutos maravilhosos para se comer. Então você fica imaginando que lugar lindo, que lugar espetacular devia ser aquele jardim. Haviam ali 4 rios. E eu fico pensando, puxa, como devia ser a água daqueles rios, limpa, transparente, gostosa para se banhar, gostosa para beber. E Deus pensou em tudo quando Deus criou o homem. Deus incentivou o homem a lavrar e guardar a terra, a lavrar e guardar aquele jardim. Chamou Adão e falou: Adão, sujeitai toda essa terra, lavre, guarde, administre tudo isso. Deus incentivou o trabalho, incentivou a produção. Ele não nos tornou uma pessoa contemplativa, parada, só para usufruir. Não, ele nos incentivou também a produzir, né, a exercer a nossa criatividade. E ele disse para Adão: Adão, olha, tá vendo toda essa bicharada que tá aí? Chama essa bicharada aí e coloca o nome que você quiser dar. Deus confiou a Adão o nome de todos os animais, estimulou Adão a exercer sua criatividade, o seu domínio. Foi maravilhoso. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 3 que Deus passeava por dentro desse jardim na viração do dia e conversava diretamente com Adão. Era uma relação perfeita, porque havia inocência, havia santidade. A relação era íntima, era perfeita, era diária. E aí Deus deu uma ordem para Adão. Deus, no capítulo 2, verso 17, Deus disse: olha, tá vendo, você vai sujeitar toda essa terra, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 2, verso 17. Então você tem todas essas árvores aqui, você só não pode comer daquela ali, porque no dia que você comer daquela árvore, certamente você morrerá. E aí, passou um tempo, apareceu a serpente, que diz a palavra de Deus no capítulo 3, que era o mais astuto do animal, e começou a conversar com a Eva. E aí, ela perguntou para Eva: mas você não pode comer de toda a árvore do jardim? E a Eva falou: não, a gente pode comer de todas as árvores, menos daquela ali, que Deus falou para a gente não comer. Se a gente nem tocar naquela árvore,
nem tocar naquele fruto, porque no dia que a gente tocar, certamente a gente vai morrer. Então, Eva cometeu 2 equívocos aqui. O primeiro, ela já aumentou um ponto, porque Deus falou para não comer. E aí a Eva falou que não podia nem tocar e nem comer. E aí esse é o perigo, que às vezes a gente aumenta a palavra de Deus, a gente distorce a palavra de Deus, por isso a gente tem que ler a Bíblia muito bem. Eu convido você a ler com atenção a palavra de Deus e a refutar toda ingerência, toda a adição que é feita na palavra de Deus. A gente tem que prestar atenção naquilo que Deus está falando. Eva não prestou muita atenção, ela adicionou mais um ponto que a gente não podia pegar, né? Que ela não podia pegar no fruto. E ela falou isso. O segundo equívoco de Eva foi dar conversa para Satanás. Quando o diabo vem te tentar, você corta logo. Não, mas eu me garanto, e pode deixar comigo que isso aí eu tiro de letra. Eu sou bom, cara, eu sou bom, eu não caio nesses pecados, não. Eu não caio nesses erros. Não, para que sofrer tentação? Para que se expor? Para que conversar com a serpente? Tô fora, eu não vou conversar com você, não quero nem papo, sabe? Mas a Eva deu conversa e a serpente falou para ela. Então a serpente disse à mulher, verso 4 do capítulo 3, certamente não morrerás. E aí Deus falou, se você comer daquela árvore, certamente morrerás. A serpente falou para Adão, certamente não morrerás. Falou para Eva, que transmitiu para Adão. Em quem a Eva acreditou? Em quem Adão acreditou? Em Deus ou na serpente? Então esse é o pecado. O pecado é a falta de fé na palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus, mas quando a gente não põe a fé na palavra de Deus, gera o pecado. E ele germina como maledicência, como mentira, como adultério, como desonestidade, como cobiça. Os frutos são esses, mas a base é a falta de fé na palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser questionada, a palavra de Deus é para ser obedecida. Se Deus falou para fazer, é para fazer. Um exemplo prático para a nossa vida, porque continua exatamente a mesma coisa. Nós temos a regra de Deus, mas a serpente está sempre falando o contrário. Deus falou que a mentira, o pai da mentira é o diabo. E disse, falai a verdade cada um com o seu próximo. A serpente, sabe o que ela fala pra gente? Não é tanto assim. Uma mentirinha não faz mal, também não é assim, também, entendeu? Tem mentira até que é boa. Mentira, você vai fazer bem pra pessoa. Essa é que a serpente fala. Aí onde que você vai pôr sua fé? Na palavra de Deus que diz, falar a verdade, cada um com o seu próximo, mesmo que doa, ou na serpente. E assim é a tentação todos os dias. Todos os dias a gente mostra para quem a gente está pondo a nossa fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente tem que crer no Senhor, na palavra dele, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então vamos pedir a Deus mais fé, se a gente precisar de mais fé. Mas vamos andar com Deus e vamos repudiar a serpente e as mentiras da serpente. Para isso, leia sua Bíblia, conheça o que Deus tem para você. Qual é a palavra de Deus para você? O que Deus quer da sua vida? E siga e obedeça à palavra de Deus radicalmente. Crente tem que ser radical na obediência. Certo? Vamos nesse desafio? Vamos juntas? Vamos juntos. Vamos juntos.